Shinai Yokamidobasai. O Senhor de Badistanebai. Amandio de Bilofasei. Assim diz o Senhor que batiba do Basai. Sim, Adabachube Kobaniba Lobasai. O Acho Badura Basebia Todekamenovasai. O Debia Chudabido Faradera Sula Bashekabadai. Rodenai Banedoru Retabikova Shinai. Acabacho Batureba Tibodébia. O Senhor fala com aqueles que ouvem a sua palavra, que inclinam os ouvidos para ouvir a sua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Shioayatagamanasai. Abadá Joruri Babébia Todekibi Amadá Solobia. Unekaba Chudadu Abaturroso Menikai Nadio Ledi Bebedu Sularapurite Kaminovasai. Aquele Ikobache Kabadabasúbia que vos deu o Espírito. Igor Rabassur Rabacheca Badabasébia. Xiande Badai. Adjodalasu. Vuraje Kabenóvia. É o mesmo que Botchabadabasíbia que vos ensina. Idonesh Badai. Borkabinovasai. Shiram Benévias. Nayolabache Kabodurasi. Hatobacho Kabinova Lasébia. Chicobada Basíbia. Checobadaba Nero Riolobosi Benévia. Chicobadai, Manadio Ramassíbia. O Cheika Menovia Salabatu Roshikabadai. No Cabinovia Salandenai. Andoque Amenébia Solora de Antonimasai. O mesmo que vos deu o Espírito é o que vos ensina, Chicobadai. Andorubenar, Shiobade Kamenovasai. Para que andeis segundo os meus caminhos. Chudur Rabasébia. Anjodi Badai Banévia. Shiokabadu Rosoba. Eu mesmo, Chico Benévia, vos ensinarei, Chicabadai, e lhes mostrarei o caminho em que deveis andar. Chicabadaba Súbia, Andorabasi Benévia, Anjodorobosúbia, Condibasola Bashíbia, Shinandorobasi, Chicandenabasébia, porque eu, Senhor, guio os passos dos meus filhos, dos que buscam a mim. Eu guiarei os seus passos, lhes mostrarei o caminho em que vocês devem andar. Shidai, Ajodi Abadai Orobokora Mimanete Adadatsudo Bariato Calibarabasai. Urakacho Badurabasurroto Amedibodabachurioto Komanai. Sou eu quem guio os que são meus pelo caminho. Nayo Jem Badai. Kodé Laru Reti Abaturasa Abaturroché Aduru Kaminai. Assim como guiei o meu povo pelo deserto, assim guio os meus, Chicobadai, Nayodosu. Layo Rabasébia. Jodai Andero Kamidovasai. Os que são guiados, Shidor Rabasíbia, pelo Espírito andarão, Chicabadá, Arabasúbia. Rei Donai em caminhos, Rabashidaya, no Diablasu Robashíbia. Shiobaniambadai. Genébia Sulandinai. Shiobrandorur Relatobadai. Aonde não haverá tropeços, pois os caminhos do Senhor são retos e justos e perfeitos. Binobati Banai. Não são como os caminhos dos homens, porque há caminhos para o homem que parece ser bom, Chicobadai, mas que no final leva à destruição. Mas os meus caminhos são justos, retos, são perfeitos. O Dimadjodibadabasai. Bem-aventurados são todos aqueles que andam no caminho do Senhor, nas veredas da sua justiça. Mitorari de Komanai. Shidor Rabasíbia. Porque os meus caminhos não são como os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são como os vossos pensamentos. Porque os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos dos que os vossos. Shidorá Baror Riate Kamanai. O Daviola Seb. Dinai Boli Ansilabadu Rachei. Chukemando Russi Amodubachei. Portanto, perseverai, Chicobadai. Mechorabasurrotokoboshubia. Perseverai, Shidou Adei, em buscar ao Senhor. Perseverai na fé, perseverai na oração, na comunhão, na Kochekabadai. Porque todos vós, Shidou Ribai, sereis guiados pelo meu Espírito. Mudat Chodoro. Shinokeben Amandurro Sobadai. Confiai nele, de todo o vosso coração confiai, entregando a ele todo o vosso caminho. Shidor Robasíbia. Shino Kabidovasai. Entregando ao Senhor toda a vossa ansiedade, porque o Senhor cuida
O Senhor cuida dos que são seus. Entregue tudo a Ele. Entregue os vossos caminhos, toda ansiedade, toda preocupação. Shidorai, no cabinor assim, endireastedai, robadjubadi. E dediquem-se a Ele, em louvor, em adoração, em comunhão. Shidorabasíbia, Shikorabadeatorá. E deixe que o Senhor faça a obra que Ele começou até completá-la. Igod Yamanai, confiando plenamente no seu agir. Shidorabiante Kabidovasai. Shidorabasíbia. Porque eu mesmo, Shikobachabadébia, vos ajudarei. Em vossa fraqueza, demonstrarei minha força e poder. Shikobadai. Joriasekabadabia. Revelarei a minha glória. Shikobadai. E me manifestarei a vós. Shikobadai. Nayoriandedevia. Porque vós sois Shurambenor Sibané, aqueles a quem eu escolhi para esta obra. Shorayak Kabadur Resai. Shiroba Acho Kabilobasai. Shidora Anchekamanamasai. Shidoba Acho Rubasobadai. Eu vos escolhi. Shidoba Chebanai. E vos nomeei. Para que vocês possam dar frutos. Muitos frutos. Frutos permanentes. Kodora Jebadiato Rusedai. Iko Bachei Nayo. Ika Abachei Kabadai. Portanto, vigiai. Vigiai e orai no Kabenovasai, para que não entreis em tentação. Ajodeilabia Silante Kamanai. Kochei Norai. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda em vosso derredor. Ele brama como se fosse um leão. Está buscando brechas. Shikobadai. Nayorami Kandenai. Shiba Nébia. Portanto, resisti-lhe firmes na fé. Shibadai Banébia. E ele há de fugir de vós. Não tenham medo. Não se atemorizem. Saibam que eu, Senhor, Rokabadai, cuido de cada um de vocês. Shidorabasébia. Portanto, permaneçam firmes na fé, olhando sempre para aquele que é o autor da vossa fé, Jesus Cristo, Senhor. Shidobachenai. Mantenham-se firmes nessa fé. Nakochamanai. Não tenham medo das más notícias. Shidou, nem dos rumores, dos maus rumores. Pikoabadu rosobadiantenai. Eu estou com vocês. Shidobachemanai. Shikabadebia sulandenai. Shirokabin ablezentu bachulabalaciandenai. Shinai kamenuba. Shinai kamenuvia. Eu estou com vocês. Em todo tempo, ribasébia. E eu vos darei graça e glória. Kochamanébia. Não negarei bem algum. Shidoba a vocês, meus filhos, que andam na minha retidão. No Kabenovasai. Belesse abadu rei endikamanavia. Shidobatu orgamido chebanio tulase apodio kachei kamidoresi abatu rosai. Shinayo lekemidobasai. Shino ablesso bianto kevirobasai. No ka ambodura shirabai. Undo ameno kabi ombatura basai. Shinabodio reda monte kabinomia. Estou operando Rokabadabasíbia, Shiobadurra Sébia, na vida de cada um de vocês, Chikobadai, no Ni Andenévia, e a o Kachugamiborais. E vocês devem acreditar nisso, crer de todo o vosso coração, que sou eu, Sikobadabia, Shinorabasíbia, Tukebadabasu Robashébia, Andoribasébia. Sou eu, Senhor, que opero em vós, tanto no querer como também no efetuar segundo a minha vontade. Menevia Sulandenai. Portanto, vocês devem permanecer assim, sempre vigilantes, olhando sempre Shikabadabasu Rotoeiandenai, para aquele que está acima de tudo e de todos. Ele jamais deixará vocês desamparados em tempo algum. Portanto, vocês não devem ter medo de nada. Vocês não devem ficar alarmados por coisa alguma. Tudo o que está acontecendo é resposta das vossas constantes orações. Eu, Senhor, respondo às orações daqueles que clamam a mim, de dia e de noite. Eu, o Senhor, lhes faço justiça, ainda que os tenho feito esperar por um tempo. Shirarabatu Rosenai. Shidorabasi Benemasai. Portanto, quando orares, Shinaman Solobri Kaminobasai. Saibam, Ido Chikebadai Banevia,
que eu, Senhor, os ouço com muita atenção. Cada oração, cada lágrima, cada suspiro, Shikobadai, eu atento, Shinorabasíbia. Cada gemido, Shidodai Badébia, Shikomanai, eu estou atento a tudo isso. Nikobachei Badai. Ikobadaba Surrotokomashibia. Nada é em vão. Shikoayorabasíbia. Shikobadai. Shikobadébia. Shidorabasíbia. Andoribasébia. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Não se deixem abalar por absolutamente nada. Shurarori akandirabasai. Shinabaturro sobadibadebedi opadirobasai. A obra que eu comecei em vocês, eu sou fiel para terminá-la. Permaneçam firmes. Não se deixem levar por murmúrios, por burbúrios. Não se deixem levar, Shikobadabasíbia, por aquilo que Banassororoshi, que outros andam dizendo. Creiam no que eu, Senhor, tenho dito a vós. Shidorabasébia. Creiam em mim. Creiam nas minhas palavras. Rochekabadébia. Eu, Senhor, já tenho dado a vocês sinais. Chokabadabasúbia. Andorobasida komanai. Anjoniba solande da kemedi bodabossou. Shidorar ruti kabenovia. Eikobachemanai. É preciso apenas crer. É preciso apenas acreditar. Shigobadi oramasai. Eikomanai. E descansar. Quem crê, descansa. Aqueles que verdadeiramente creem, encontram descanso. Shinou rabasébia. Androesia andori nasai. Shirou rebiante kamanai. Creem de todo o vosso coração que eu estou agindo no meio de vocês. Estou preparando Shikobadai. Shirorayante manasai. Shiobati nasai banévia. E no momento certo, no tempo exato, Shikobadi ananassou rateia de Kabadu, farei com que vocês sejam exaltados. Todos os que se portam humildemente diante de mim serão exaltados, sem nenhuma exceção. Pois a minha palavra é fiel e verdadeira. Quando Shikabadabia soror ribanche, Shikobadébia, Shidoriantemase, Kotiamandibasai. Quando a minha palavra foi escrita, Shikabadai, por aqueles a quem eu, Senhor, escolhi. Cada um deles foram inspirados pelo meu Espírito. Falaram, Shikobadaba, Yora, Bashibia, pelo meu Espírito. Shidora, Basíbia, Igomeshida, Rotodobosu, Tikemédia, Ansolébia. Portanto, toda palavra inspirada é digna de todo crédito. Rokabasébia. Toda palavra inspirada, Shikabadabasúbia, é apta para ensino, para correção. Shidor Rabasíbia, Shinandoro Rabasébia, Shikomeni Osai, Andudibasolande Andurudetika Medobasai, Shiobanébia. Ela é digna de toda aceitação. Shigobai, pois nenhuma das minhas palavras que saíram da minha boca voltará para mim vazia. Antes, porém, fará aquilo que me apraz, prosperando para aquilo que eu a designei. Shirorei Kandedamasai. Portanto, filhos, Shidor Abasíbia, Otinai Badur Rosai, todos os que esperam em mim com paciência, Shidor Abasíbia, e que humildemente, Laror Ribasilai, Shidabadur Rasébia, Shidor Kamidovasai, Shidor Abaseladior Abasíbia, os que se portam com humildade diante de mim e diante dos homens, Tikobadibadabasébia, terão, Shikabadabasúbia, Shinabador Abasi, Shikabadá, os seus dias de exaltação. Porque eu, Senhor, sou fiel e justo. E aos que se humilham, ou bati ou são humilhados, eu mesmo, no meu tempo, hei de exaltar os que são humilhados, os que se humilham a si mesmos. Como Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, porém, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Shikobadaba surrotokaminóvia. E na forma de homem, Shikobadaba súbia, Shinai anderaba nesse adorou ratu. Ele a si mesmo se humilhou. Pelo que no tempo certo, eu mesmo o exaltei. E dei a ele um nome que está acima de todo nome. Ikobadá Siandenai, que é o nome de Jesus,
Todo joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra há de se dobrar diante dele, diante deste nome, e há de confessar que ele é o Senhor. Que nem aba diante era Deus solabachúria. Shio Camilo Basai. Assim também, Shikobadaba Súbia, farei com todos os que se humilham, Shikobadai, mais os que se engrandecem a si mesmos. Shikobadu Rosobadu Yanenai. Shidanderama Sébia. Shimande Camilo Basai, farei com que sejam envergonhados, tirarei deles todo o orgulho. Mikobadaba Súbia. Shinabori, serão humilhados, publicamente humilhados. Shidorai. Mangenei Basai. Porque aquele que a si mesmo se exalta, eu farei com que seja humilhado publicamente. Aquele que a si mesmo se humilha, eu farei com que seja exaltado publicamente. Portanto, Nikobajenayai, Totoriba Sebatiantenai, mantenham-se humildes, sinceros, no meio de uma geração corrompida e perversa. Mantenham-se puros, não se deixem contaminar pelas coisas do mundo. Sejam sábios, sejam prudentes, sejam sensatos, porque o mundo jaz no maligno. Mas vós, meus filhos amados, vocês não são desse mundo. Shikobadai, vocês não pertencem a ele, mas são meus filhos. Shikorai, Anderai, vocês são a luz desse mundo, o sal dessa terra. Eu, o Senhor, Shikomanai, farei de vocês, Shio Ribase Badai Chododokobi Namasai, Ribanébia Solande Nakaminobasai, Shidorabasi ante Kamanamasébia. Eu farei de vocês, Shiko Rabasíbia, Laroroboshibi Kandenamasai, Shidameda Bacia, Ikobadabasu Robashibia, uma esperança para aqueles que andam aflitos, para aqueles que andam em um caminho, Shikobadabasu Roshibanébia, Shionemai, em um caminho de perdição, Shikobadai, vocês serão a esperança para o mundo perdido. Muitos virão a vós. Ikabadabasu Rebashébia, Ino Kabanai Banébia Sulandenai, muitos virão a vós, Shidadai Benibasai, no Kabenobra Subiandenai, para buscar Shiorabasíbia, conselhos, para buscar direção, Shido Bati Manai, Adudibasela Bachura Bikoba Namassá, Shior Yambelad Yotuno Boshi. E vocês serão para estes Rokabadá Surabashébia, Shimodai Banibo Solantekamanai, a esperança, Nikobadai, porque vocês, filhos, carregarão a mensagem da reconciliação. Shidor Yabasébia, que dará esperança ao mundo. Kido Batiamba Turroso Badiantenamai, a mensagem Shikobadaba Surro Batibere Baturro Sabenamianto de Keminamasai, que dará vida aos mortos, que dará visão aos cegos, que fará os surdos ouvir, que fará o mudo falar. Shigo Bachei Manai, a mensagem que vocês, filhos amados, Shikobadai, Nuros Sidam Bedova Shibia, Edekabada Solandinai, a mensagem que vocês estarão carregando, Shidoraba Torosolaba, é carregada de poder e glória, no Kaminovasai. Como Paulo, quando disse, Shikobadaba Suroba, eu não vou a vós, com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder na Cariobacia Menébia. A mensagem da cruz. Shigobadabasíbia. Shilorabasíbia. A mensagem da cruz, que é loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que creem ao poder de Deus. O Deu Achei, Nayopata, que Madassava Dévia. Shilorabasébia. Vocês levarão a mensagem. Vocês, filhos amados, carregarão a mensagem. Jojayoraka, levando esperança para o mundo em trevas. Do dialoriadoriatoriandolesi balabachura bacandiramasai. Shiomba do ribasébia tukadu archai. E esta palavra vai transformar a vida de muitos. Vai curar muitos enfermos. Vai libertar muitos dos oprimidos do diabo. Shidor rabasébia. Shikoma ambodidasai. É com esta palavra, é com esta mensagem que vocês carregam, que muitos serão salvos. Muitos serão libertos do cativeiro de Satanás. Shiror rabasébia. Ogenibacheb andurur isabali endere atorou. Por isso vocês não devem temer, porque a obra será feita. Eberet orabasúbia, em resposta à mensagem que vocês estarão levando ao mundo.
Orabassurabashébia. Tudo será operado pelo poder da minha palavra, mediante o meu espírito. É pela minha palavra, que vocês verão coisas tremendas acontecerem. Portanto, não fiquem preocupados. Apenas preguem o evangelho, como eu tenho dito. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Pregue o evangelho a toda criatura. Pregue o evangelho a grandes e pequenos, a homens e mulheres, a jovens, a crianças, a adultos. Preguem o evangelho. E estes sinais seguirão. Estes sinais estarão com vocês. Demônios serão expulsos. Enfermos serão curados. E muitos virão para ouvir esta palavra, esta mensagem que vocês carregam. Muitos virão de longe. Se reunirão para ouvir a mensagem que vocês carregam. Porque eis que vem dias em que enviarei uma fome. Não fome de pão e nem sede de água, mas enviarei fome ao mundo, da minha palavra. Sim, despertarei o coração de muitos para a minha palavra. Haverá um grande despertar. O grande despertamento, aonde muitos sairão. Muitos sairão dos lugares obscuros, aonde por muito tempo eles estiveram aprisionados. Eu os libertarei. Tirarei eles do cativeiro. E lhes darei ouvidos para ouvir, e olhos para ver, e um coração para crer. E assim, muitos virão. Muitos chegarão até vós, para ouvir a vossa mensagem, a palavra que vocês carregam. Serão dias gloriosos, diz o Senhor, aonde me manifestarei no meio de vocês, para confirmar toda a palavra que sair da boca de vocês. Eis que derramarei do meu espírito. E muitos profetizarão. Muitos terão visões e sonhos. Dias Shikabadabasúbia. Irikabadabadabasúbia. Ei Kanajana Yodaliandora Salabashéria. Kudabasso Labachurro Tokobodosu. Shidador Rabiantere Kimeneassa Laborto Ablasiandera Clabaror Yala Diur de Listanamai. Shigamanai Kandeorado Yandorodo Sorabiantera Basébia Tukabachu Yabanasai. Ei Kamenobasai. Shidor Rabasíbia. Vocês ficarão tão espantados com o que eu, o Senhor, irei fazer. Shigarabaro Rabatu Rossolabashíbia. Shidabarabasúbia, que estará muito além daquilo que vocês jamais puderam imaginar ou pensar. Shidou Rabati Badebadai. Chico Bachu Badabasuri Andenai. Sim. Shikabadabasurrodoboshíbia. Vocês ficarão espantados. Ebenesse alabaturrotou, Diei Kamanai. Tidorabasula Manchei. Agandor Rabasi Benébia. Porque muitos de vocês ainda não me conhecem. Shikabadabasúbia. Churambaturrossobadabia. Edicabadurossola Mikanenai. Mas me conhecerão. Shikobadabasúbia. Ei Ganjenaio Anjodorobasíbia.
Shinorabasúbia, muitos de vocês, Shikobadabia, só me conhecem de ouvir falar. Shikobadabasuri andenai. Mas chegará um tempo em que vocês, Shikadabia, me conhecerão. Shibodabasur-robashibia. Shidonabasur-rotekabadabasíbia. Shiomane manai. Porque eu, Senhor, Shibadá mostrarei e revelarei Shikabadabasúbia, Nayolabashíbia ou Kaminóvia. Eu trarei Shibadébia surrabashida kobadai aos que esperam com paciência e perseverança. E kabadabadabasur robatibi andenai. Andoremassula bachurrebicanderamasai. Emeneviduta yodabilisandoria manai. Para os que esperam com paciência e perseverança, Shibadabasúbia, nascerá o sol da justiça. Shikabadabasur robadebadebaniedodó. Lhes farei saber, sim, lhes farei saber os meus segredos. Shikobadabasúbia. A nokebenébia surabasíbia. Shidonébia. A vocês, meus filhos amados, eu me manifestarei. Como na minha palavra está escrito, virei para vós e me manifestarei a vós. Shikabadá, e vocês me conhecerão e saberão que eu sou o Senhor. E Kobadabasúbia. Shikamanai, Nurobosu, Radebadebadi, Otonokobadá. E assim vocês, Shibadabasur, Rambadá, Bandiotonamati, Abadobelida, Tiobadá. Shikabadai, assim vocês andarão, ó filhos amados, sem nenhum temor, aperfeiçoados no meu amor, com confiança e fé. Vocês andarão sim, firmes. Shinamai, não mais vacilarão, não mais temerão. Shikabadabasúbia. Nurobochurra de antenamasai. Como Paulo, quando disse, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Shikobadai. Nayorabasíbia. Shinamonde batimonamashébia. Kikorabasur-robashíbia. Pelo que não tomo mais a minha vida como preciosa, preferindo morrer para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Shinamassorabashíbia. Paulo não dava mais valor nenhum, Shikabadabasúbia, Shidorabasur-roshibada, a qualquer coisa desse mundo. Shikabadá, disposto até mesmo a entregar a própria vida. Shikabadabasúbia. Levando em consideração que muito melhor é estar com Cristo. Menebadabasúbia. Assim, ele era destemido. Não tinha medo de nada. Porque ele se achava, Ekabadabasu, Shebadabasu, em Cristo. E nada mais no mundo tinha qualquer relevância. Porque como Paulo disse, Shikabadabasu, morrer é lucro. O viver é Cristo. Shidorabasi benevia namashibinai. Dororabiantere kabadabasi. Shingadayobashidamai. Menambatsu rodobosu rochekebinai. Shinabadurosibenevia. Esta é a maturidade que Paulo alcançou. Shikobadurabasíbia. Quando nada mais desse mundo tinha qualquer valor ou importância para ele, mas sim Cristo. Por isso ele dizia, Cristo em mim é a esperança da glória. Ele depositou toda a sua confiança, entregando-se completamente a ele sem reservas. E assim também vós, filhos amados, estão caminhando, Shikabadai, para alcançar também essa maturidade em Cristo. Vocês estão crescendo para isso, estão sendo preparados para isso. Portanto, permaneçam assim, firmes no Senhor. Permaneçam firmes, sempre abundantes na obra do Senhor. Andando em comunhão uns com os outros, como eu mesmo tenho vos ensinado. Orando uns pelos outros, perdoando-vos uns aos outros, como eu vos perdoei em Cristo, assim vocês também devem proceder da mesma forma. Sede, pois, meus imitadores, meus filhos. Se um irmão pecar contra você, 7 vezes no dia, perdoai, até 70 vezes 7, se preciso for. Marador Yamanasai. Shidoraba liante namasai. Mukandidi donasolo riande kamanai. Pois tudo isso me agrada. Tio raboriba nécia. Que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei, assim amai também os vossos irmãos. Shikabadaba do renécia. Não permitam que os vossos corações se encham, Ekabadabasi, de amargura, e gamandaro rajeni botura deto salabai. Porque isso não terá proveito para vós. Sede, meus filhos amados, cordiais.
Shidor Rabasíbia. Andori Masébia. Procurem fazer o bem sempre que tiverem oportunidade, façam o bem. Faça o bem a todos. E não Kamenomasi. Shior Rabasé, porque essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Se depender de vocês, filhos amados, tende paz com todos os homens. O Rabadi Monamasai. Genedo Dayoto no Koboshi. Shinodabiante Nakinanasa Lavaduro Rodoshi. Não se deixem, Shikabadabasi, Rebache Kabadaba, Shinobadayadodabiamanasai. Não se deixem levar, filhos amados, pelos rudimentos desse mundo e pela falsa religiosidade. Iganado Orobasi. Nayokandenai. Shidorabasíbia. Mas firmem os vossos passos no Senhor. Shikobadaba Súbia. Nekodinai. Blandoria no Suladia Menébia. Permaneçam em Cristo, que é o vosso Senhor, o vosso mediador. Entre mim e os homens, Jesus Cristo é o mediador. Permaneçam nele, firmes nele, alicerçados nele, enraizados nele, porque ele é a vossa paz, que de ambos os povos fez um só, derrubando a parede da separação. Shigabadai Banévia. Urrabachurrotokobosúbia. Nekoche Amindekemenobasai. Assim vocês devem se unir. Vocês devem andar em unidade, amando uns aos outros, Shikobadabe Asurandenai, sendo compassivos, misericordiosos, Shino Rabasébia. Sido Rabati Banaba Nibodobasi, Lo Rabachukevidobasai. Glamadura Basilamatu Debedebikama, porque eu os chamei para a paz. Shido Rabasúbia. Gonema, e lhes dei o ministério da reconciliação. Porque assim como vocês foram reconciliados comigo por meio de Cristo, assim dei a vocês também este ministério, para que vocês possam reconciliar outros a mim pelo testemunho de vocês. Andoru Rebadébia. Shinokarobodu Yanderasai. Portanto, meus amados filhos, Shikobadabasíbia, no Rabasíbia, andem com sabedoria nesse mundo. Shikobadabasúbia. Brilhem como astros nesse mundo. Shidor Rabasíbia. Não deem ao inimigo motivo, Shikobadabasíbia, Show Rabasúbia, para vos caluniar. E ainda que eles caluniem vocês pelo vosso procedimento em Cristo, eles serão envergonhados. Todos serão envergonhados. Todos os que blasfemam, todos os que difamam pelo vosso bom procedimento em Cristo serão envergonhados. Shigobai na Yedaradoro Semenibikamanai. Bem-aventurados são aqueles que padecem e são perseguidos por amor a Cristo. Bem-aventurados sois vós quando falarem todo mal acerca de vós, quando mentirem sobre vós, porque grande será o vosso galardão. Portanto, Nikabadaba surrobashibia, Nikabadá surante kamanai, Shidambo dianto ruselabai, Shirikobadai, Shino Rabasíbia. Se levantarem contra vós para vos perseguir, alegrai-vos, porque bem-aventurados sois, todos vós, Shikabadai, que sofrem por amor a Cristo. Genédio de Andorasula Bachéria. Lacorabado Rossola Bidevido da Batudoroposhi Ambodek Binibarabasai. Andori Bacheca Manabasébia. Ambodubatura Baseba Nabadayo Torroshi Kabadi Anderai. Sonamino Beduache, Arroteli Andrera, Dodotula de Racabli, Aria e Salabaro, Joabo Babaturro Clorianto de la Subachiria. Permaneçam, ó filhos amados, Shikobadaba, Surroto, Bachi Benevia, Surroto, Koboshu, Rabateba Dio, Cante de Oblasiba, Nova Gica, Minobasai. E Kabadaba Sur, Rabati, Kamanama Sul, Labaturro, Boto, Blasian de Kamanacho, Deideri, Kamanana, Nioto, Noko, Robleshi. Permaneçam crendo, Rokabadaba Súbia, Shemanebo do Basai, sem deixar que o Kabadaba Súbia, She Andoru Rabasúbia, Che Kabadaba Sur, Rotobashibia, sem deixar que nada roube a fé de vocês, a esperança de vocês. Shidou Rabasíbia. Tudo que eu faço, Shidobá adorou, eu faço para o bem dos meus filhos. Igomande Rabasé. Menébia Surande Kamenobasai. Andoru Rajoreri Anderabasai. Eu nunca farei nada para o vosso mal, sempre para o vosso bem. Shudorobashi. Por isso, vocês devem confiar em mim. E Kabadaba Súbia. Andodiambodadiodo, nunca, Shibadai, duvidem do meu cuidado. Nunca duvidem disso. Shibonaba Surokeminai. Porque eu cuido de cada um de vocês. Assim como também
Menabasoranai, de tudo aquilo que é do vosso interesse. Porque tudo aquilo que é do vosso interesse, ó filhos amados, também é do meu interesse. Shidorabasi. Por isso, não andem ansiosos por nada. Antes, como na minha palavra está escrito, faça conhecida diante de mim cada uma das vossas necessidades, cada uma das vossas solicitudes. Sim, façam conhecidas diante de mim. Apresentem a mim todas as vossas necessidades, porque eu cuido. Shikomanabasíbia. Adoribadabasébia. Rotekamedobasai. Nicobatibe andenai. Depositem em mim toda a confiança para que vocês possam encontrar o descanso. Shibanébia sorande kamanai. Yoria landeriba sébia. Chicobadai orolabasi. Apresentem a mim todas as vossas solicitudes. Não fiquem preocupados, mas confiem em mim. Estou cuidando de vocês. Estou cuidando. Chicabadabasébia. Chiorabasébia. Andoribanébia. Chicorabadurrossou livende de botou rashibadai. De modo que nada, absolutamente nada lhes faltará. Nada, absolutamente nada lhes faltará. Chicobadabasúbia. Ebenébia, solanderaba yora diotolocominá, lhes darei tudo o que vocês, ó filhos amados, necessitarem. Shidorabasíbia. Porque aqueles que confiam no Senhor não têm falta de coisa alguma. Edoraba chorabaturrocorobosúbia. Shidorabasi benébia torocomanai. Ei ganaroroboshirarabaururadabaturrabalobaturia de kamanai. Sim, os que confiam no Senhor não têm falta de coisa alguma. Gnabidorabasi benebenai. Shidorabasi benebidebacurabadiopaneai. Sim, daria a vocês rabaturrotodobosurratequevidabasai, o suprimento para cada uma das vossas necessidades. E farei isso para a glória de Cristo. Menébia, segundo as riquezas que há em Cristo. Turrabodi necheda no caminho basai. Como herdeiros, ó filhos, shurabate bate kabadai. Mikobate manai. Rolabati benekamanai. Vocês desfrutarão de tudo aquilo que eu, Senhor, tenho lhes concedido pela graça do meu Filho. Menébia andurula di blossa, orecabidola siam menébia. Chodeblia obladurila canjodura di badola chini cambidobasai. Assim permaneçam, no kablamadur roshina manamai, confiando na minha bondade, confiando no meu amor que eu, o Senhor, tenho por vós. Shigokamenovia. Ambodibache badai. Nadaturra de debelebe durokochekebihamanamasai. Até que tudo se cumpra. Até que se complete a obra que eu iniciei em vós. Permaneçam confiantes, permaneçam crendo, não tenham medo, não fiquem preocupados com nada, apenas confiem, continuem crendo, orando sempre no Espírito, Shikobadabasébia, orando sempre, Shikobadabasurrabashebadai, no Espírito do Senhor, deixando que o meu Espírito interceda por vós, Shidorá, e através de vós, Nayaka Namasé, Kodorabasíbia, e Ele mesmo falará comigo, e apresentará cada uma das vossas necessidades, Yobadeb Antoramasai, porque Ele conhece e sabe de tudo. O meu espírito perscruta todas as coisas, Shidor Rabasébia, até mesmo as profundezas de Deus. Shudabaraduru Rabasébia. E Kabenov Assorande Namasai. E é da minha vontade que Ele interceda, que o meu espírito interceda pelos santos. Nodad Onau Rabiam Podina Sedai. Portanto, Nekobache Badebadobasulanderai. Permita que o meu espírito vos auxilie, Ekobadabasíbia, e vos ajude a orar. Orar como convém, na Kabedovesai. Indiodamasíbia, cobrindo assim a vossa fraqueza, Shidorabasébia, na Koblasiandenai. Se vós, meus amados filhos, dedicarem a oração no Espírito, Ebenebiasu, o meu Espírito, Shikobadabasurrobashébia, vos ajudará a orar por coisas que vocês jamais conseguiriam orar. Neboda, por causa da vossa mente limitada, por causa do vosso conhecimento limitado. Mas o meu Espírito conhece tudo e sabe todas as coisas. Permita que Ele ore por vós, através de vós, os meus planos, os meus perfeitos planos. Shidorabadei, Igodabisarreba rororocladuache kadeiatorabasai. Norobosuderai, cooperem com meu Espírito, confiando plenamente a Ele, Ikobadabasúbia, Shidorabasébia, entregando-se, rendendo-se a Ele, Eidonabi andorou, e Ele então vos ajudará. O meu Espírito vos auxiliará.
Como na minha palavra escrito está, ele os conduzirá e como a Namasébia, para que vocês orem a minha perfeita vontade. No Kobadio da Yorabasé. Então, não hesitem. Não hesitem em orar no Espírito, porque esta é a arma poderosa que eu dei a vocês. Shidorar Robi de Begabaturrosandenai. Shinokaminovia. Bicobadado Rura Debadura Chebodi. Shigorribandebatura Basinabodiba Debibote Kebirobasai. Ao orar no Espírito, vocês estão concordando plenamente com aquilo que Rokabadaba Súbia no Cabinova sai. Vocês estarão perfeitamente em concordância com aquilo que eu, Senhor, Rokabadabasíbia, planejei para vós. É a oração perfeita. Nikobadaba Surorabadé. Bajabadurabasebe Nibhai. Portanto, orem no Espírito. Dediquem tempo a orar no Espírito. Nikobadjama Norobosúbia. Ti ando debioche kamanai. Bande lachudorokabidobasai. E confiem plenamente na obra do Senhor, no agir do Senhor. Shinou Rabasébia. Porque o meu espírito, Ekachabanabasurrotokoboshibia Madai, Kemenébia Surante Kabadabasíbia, Shidou Rabasíbia Madai, vos ajudará a interceder. Edonébia, O Rabasibi no Kanjechanai. Ele sabe, O Rabassúbia, o que é mais importante, o que é prioridade. Econamasíbia. Bodiacho, Ticadoratsula, Brediatu, Regida, Cabalobadura, Bedobassábado, Yambenai. E se assim vocês fizerem, Icobadabia, Xenorobassi de Novia, Chicobadai. Então vocês, filhos amados, se edificarão no meu amor, crescerão nele, e frutificarão, Bicobadabia, Sorandenai, Buratu, Acedai. Porque aqueles que oram no Espírito se edificam a si mesmo, Bicobadaba, Súbia, Névia, e assim são edificados e fortalecidos na fé e no amor. Miko janai banei borashinaba do vosso. Anjodi dero cani derista naba lei doro chinico bardio solabenderai. O meu espírito fará intercessões, fará rokabadassur rotou petições, segundo a minha vontade. Ele apresentará Shikabadabasúbia as necessidades de cada um. E o Kaminovasai. Também orará, Shikabadai intercederá por muitas outras pessoas espalhadas pelo mundo. Shigou Gamidai. O meu espírito intercede. Arrodenai. O Kanchobadiante Novasai. Lorila Dede Baldiante da Diora Nesai. E ele fará com que aquilo que vocês não podem, Ikobadabasíbia, entender, Shikobadabasíbia, ele fará com que vocês, ó filhos amados, orem e intercedam. Até mesmo por aquilo que vocês não conseguem entender. Nador Rabasíbia, como por exemplo, Shirori Ablada Dibo Dashi da Kamidovasai. Odenazo Dotri Anvedida Siladio Brekemanai. Kuchonarure de la Sobachuarabio Blafasi Antekamanai. Shio Rabasíbia. Como por exemplo, filhos amados, Shikobadadoro Radiante da Silobia. O meu espírito, Ikobadabia Su, Shinai Andei, Nakobati, vos ajudará a interceder. Ikabadabasíbia. Shikobadai, por coisas que ainda hão de acontecer, e que vocês não entendem, e que vocês ainda não podem entender. Mas o meu espírito, que conhece tudo, Ibanébia, até mesmo as coisas que hão de vir, ele vos ajudará a orar o futuro. Os meus planos para vós, Shikabadai, Noror Yamanébia, e também Ikobadabia, Munossu, Roshiberibi Kandaramasébia, ou Shemanai, por nações, por vidas. Vocês, filhos amados, estarão orando coisas que vocês não têm conhecimento algum, mas que meu espírito, Ekabadabasúbia, sabe e conhece. Então ele orará com perfeição. Apresentará a mim, Shikobadabadorosúbia, Eindekamanado rolelina mino batiu abadora basiva neborokobadabashibia, Ekadorabassurrotokomanamasai. E o Rabasíbia. Então farei com que tudo aquilo que foi apresentado a mim em oração, em súplica e intercessão, possa se cumprir. Shikobadabasúbia. Anjodibalabaturodobodobia keminobasai. Norobosu arretana diotonobashibia. Aragadedobasula de ortemirai. Shiorrabaturrosou. Por isso, quando vocês oram em línguas, estão orando, não somente Ekabadabasíbia, Urrabasíbia, Shikobadai, Norobosúbia nekamanai, Norobosur, coisas concernentes a vós mesmos.
Mas, Shikabadaba Deba, vocês estarão orando. E Kobadaba Síbia também. Otchebadai, por nações, por muitas e muitas outras pessoas que vocês não conhecem. E Kabadaba Suro Ashiandenai. Porque assim, Odenaba Debadora Chekamanama Doro Soubia. Shidaro Dolobosúbia, que o meu espírito opera no corpo de Cristo. Adodaba Dadioto no Kobashimanai. O Rabatu Robasula Derekeminamasai. Intercedendo, clamando e fazendo súplicas, Shikabadai, ao Senhor. Rabatu Nayododô, para que muitos possam ser salvos, alcançados pela graça, pela mensagem da fé, do amor e Kobadá e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio desta mensagem, Shidodayo da Keminamasai, o Rabasura de Madu, muitos escaparão. Shikabadabasúbia, Sheido Rabasuba Chototokobati Biandenai, das prisões de Satanás. E Kabadai, Manebodá, vindo, Rokabadabasu e se juntando a vós. Shio Rabasevia. Endebadoru Radoda Bilebeto Rokachudi Hamanai. Menesi adorai ototo, Shio Rotobali Venesinai. Me comande odori lesevia. Por isso nós damos graças, Senhor, a Ti. Porque estamos, papai, sob a direção do Espírito. O Jenabadai. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Estamos guardados e protegidos e dirigidos por aquele que é o Senhor. Porque o Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Andorô Rabidô Tenai. Kenedesse Andorô Todokoshi Namai.